Meu nome é Lucas Tavares, ou Lucas Albuquerque Tavares, se alguém se importasse em usar meu nome completo. Aos 24 anos, com 2 diplomas brilhantes em engenharia e finanças, e um futuro que parecia promissor, eu estava prestes a descobrir que no Brasil, às vezes um sobrenome vale mais que todo o talento do mundo. Nunca imaginei que em uma única tarde, em uma sala de reuniões no 23º andar do prédio mais imponente de Curitiba, minha própria família materna me destruiria com as palavras: "O sangue Albuquerque em você foi diluído." Nem que 6 anos depois, eu voltaria ao mesmo prédio. Não como o sobrinho rejeitado, mas como o homem que secretamente controlava 60% do faturamento deles. Dizem que a vingança é um prato que se come frio, mas ninguém me avisou que, quando finalmente chega à mesa, seu sabor pode ser completamente diferente do que você imaginava. Quer saber como um meio Albuquerque, humilhado, acabou tendo nas mãos o destino de uma das maiores dinastias empresariais do sul do Brasil? Essa história começa com uma rejeição, passa por uma ascensão improvável, e termina. Bem, o final vai te surpreender tanto quanto surpreendeu a mim mesmo. Olha, nunca fui de suar frio, mas naquele dia minha camisa social grudava nas costas, enquanto eu aguardava no imenso saguão da sede do Grupo Albuquerque. Meu portfólio desgastado de tanto ser folheado numa mão, e na outra, sem que ninguém notasse, uma foto pequena da minha mãe. Vocês conhecem aquela sensação de quando você está prestes a entrar no jogo mais importante da sua vida? Meus olhos insistiam em voltar para aquele mural. Os fundadores, dizia a placa dourada acima de vários rostos sérios de homens engravatados, exceto por uma única mulher de expressão serena. Minha mãe, Mariana Albuquerque Tavares, ao lado da minha tia Elisa. Será que ela sentiu esse mesmo frio na barriga ao entrar aqui pela primeira vez? Ou isso era só coisa da metade Tavares em mim? Número 24, Lucas Tavares. A recepcionista finalmente chamou, sem nem levantar os olhos do computador. Engoli seco, ajeitei a gravata que meu pai havia me emprestado. Pra dar sorte, filho. E segui em direção ao elevador espelhado. No reflexo, vi um jovem de 24 anos tentando parecer mais velho, com diplomas de mais e experiência de menos. Mal sabia eu que esse saguão de mármore italiano, com suas paredes decoradas com pinturas caríssimas e aquele cheiro sutil de café importado, seria o cenário da maior humilhação da minha vida. Quem poderia imaginar que alguém com sangue Albuquerque nas veias sairia dali se sentindo como um impostor? Mas estou adiantando a história. Ainda nem tinha chegado ao 23º andar, onde o destino, e minha família materna, me esperavam. Foi quando vi aquela cena que algo dentro de mim revirou. Um executivo de terno cinza caro esbarrou no carrinho de limpeza de uma senhora de cabelos grisalhos, presos num coque desajeitado. "Olha por onde anda!" Ele rosnou, sem nem parar para ajudar. Os produtos de limpeza espalhados pelo chão reluzente e a senhora tentando se abaixar com dificuldade óbvia. "A senhora está bem? Deixa eu ajudar." Larguei meu portfólio numa poltrona de couro e comecei a recolher os frascos. Seus olhos cansados, com aquelas ruguinhas que contam histórias, fitaram meu rosto por alguns segundos. "Jesus, como você parece com ela! Tem os mesmos olhos bondosos da Dona Mariana." Meu coração acelerou. "A senhora conheceu minha mãe?" "Ah, meu filho, sua mãe era a única Albuquerque que sabia o nome de cada funcionário aqui, do porteiro ao faxineiro. Dona Mariana sempre nos tratava com respeito, diferente de alguns Albuquerques por aí. Sou Marlene. Trabalho aqui há 26 anos. Quando ela saiu..." Dona Marlene hesitou, como se pesasse as palavras. "Bem, as coisas mudaram. E você? Voltando para casa dos Albuquerque?" Casa dos Albuquerque? Essa frase ficou martelando na minha cabeça. Engraçado como nunca tinha pensado nesse lugar como minha casa. Na verdade, cresci ouvindo meu pai falar sobre o império da sua mãe, com uma mistura de orgulho e distanciamento. Ajudei Dona Marlene a reorganizar seu carrinho, e quando terminamos, ela apertou minha mão com força surpreendente. "Boa sorte lá em cima, menino. Tem tubarão demais naquele andar." Mal sabia ela que eu estava prestes a nadar com eles. "Acho que aquele é o sobrinho da Elisa, sabe? O filho da Mariana que morreu." Ouvi, enquanto esperava perto da máquina de água. 2 mulheres de terninho falavam sem perceber que eu estava ali,
a apenas 2 passos delas. Uma delas, mais alta, com um crachá escrito Laura Albuquerque, balançou a cabeça. O que ele espera conseguir aqui? Nesse mercado não importa o que você sabe, mas qual Albuquerque você é. E ele é só meio Albuquerque, coitado. O coitado doeu mais que o resto. Tomei um gole de água gelada tentando empurrar o nó que se formava na garganta. Meio Albuquerque, como se eu fosse um produto com defeito de fábrica. Toda vez que alguém mencionava minha mãe, era como se ela estivesse ali, sussurrando no meu ouvido. Nunca deixe que diminuam quem você é, Lucas. Mas como não deixar quando o próprio sangue faz isso? Sobrenome errado. Completou a outra mulher rindo, enquanto ambas se afastavam pelo corredor. Naquele momento, senti algo diferente do nervosismo inicial. Uma pequena chama acendeu dentro do meu peito. Seria raiva? Determinação? Não sabia dizer. Só sabia que, de repente, aquela entrevista tinha se tornado mais importante do que qualquer coisa. Fiquei ali, com meu copo de plástico amassado na mão, tentando engolir não só a água, mas também a indignação. Olhei para o meu reflexo distorcido na porta cromada do elevador. Lucas Tavares. Mas também, Lucas Albuquerque Tavares, se alguém se importasse em usar meu nome completo. 2 mundos, 2 heranças, e aparentemente apenas uma delas valia alguma coisa neste prédio de vidro e aço. Vocês já se sentiram como um intruso na própria história? Eu estava prestes a descobrir como isso era apenas a ponta do iceberg. Veja bem, Lucas. Tia Elisa ajeitou os óculos de armação cara no rosto perfeitamente maquiado. Ela nem tinha olhado direito para meu portfólio, ou para meus diplomas de engenharia e finanças que eu havia conseguido com tanto sacrifício. Sentado ao lado dela, meu primo Felipe me encarava com aquele sorrisinho de canto, como quem já sabe o final de um filme e está apenas esperando a cena principal. Seus resultados acadêmicos são impressionantes. Felipe pigarreou, interrompendo. Talento acadêmico não substitui instinto Albuquerque para negócios, tia. Tavares é um bom nome, mas não é Albuquerque. Ele falou Tavares, como quem diz barata, ou mofo. Senti o sangue ferver, mas mantive o rosto impassível. Meu pai sempre dizia: não mostre que acertaram o alvo, Lucas. Isso só incentiva mais flechas. E ali eu era um alvo ambulante com a palavra rejeição escrita na testa. Não estamos apenas procurando diplomas bonitos, Lucas, continuou Elisa, cruzando suas pernas cobertas por uma meia calça cara demais. O grupo Albuquerque precisa de pessoas com o DNA da empresa. E francamente, ela fez uma pausa calculada, olhando para Felipe como se pedisse permissão para continuar. Sua mãe escolheu se casar com um Tavares e abandonar os negócios. O sangue Albuquerque em você foi diluído. Felipe soltou uma risadinha discreta. Outras pessoas na sala, executivos que eu não conhecia, desviaram o olhar, constrangidos com a crueldade explícita. Tentei argumentar, mostrar meus projetos, falar sobre as ideias que tinha para a empresa. Mas cada palavra minha era cortada por Felipe. Se quer tanto trabalhar aqui, talvez o departamento de manutenção esteja contratando. Afinal, você parece ter jeito com produtos de limpeza, ele disse, referindo-se claramente ao meu encontro com Dona Marlene. Foi quando percebi que eles tinham me observado o tempo todo. Talvez até planejado aquela humilhação pública. Saí da sala de reuniões sentindo todos os olhares nas minhas costas. Desci os 23 andares pelas escadas, cada degrau martelando a mesma pergunta na minha cabeça. Como eles podiam me tratar assim, se eu também era um deles? No térreo, Dona Marlene me viu, mas desviei o olhar. Ela não precisava ver minhas lágrimas. Eles te deram o mesmo papo de sempre, né? Ela perguntou, mesmo sem eu responder. Sua mãe também ouviu muita bobagem quando quis fazer as coisas do jeito dela. Foi a primeira vez que ouvi alguém falar da minha mãe, não como uma santa que morreu cedo demais, mas como alguém que enfrentou batalhas parecidas com as minhas. Isso me intrigou mais do que qualquer discurso motivacional poderia. O que mais eu não sabia sobre Mariana Albuquerque Tavares? Os primeiros 6 meses depois daquela reunião foram os mais difíceis da minha vida. Morava num kitnet minúsculo no Boqueirão, acordava às 5 da manhã e dormia depois da meia-noite. Durante o dia, tentava vender meu primeiro software de gestão financeira para qualquer pequena empresa que aceitasse me receber.
À noite, trabalhava num bar para pagar as contas e continuava programando até os olhos arderem. Meu pai queria me ajudar, mas recusei. Isso preciso fazer sozinho, pai. Minha primeira grande chance veio quando uma pequena cooperativa de crédito aceitou testar meu sistema. O software identificou uma fraude interna que estava acontecendo há anos e economizou milhões para eles. De repente, outras cooperativas queriam saber sobre aquele sistema do rapaz Tavares. Em um ano, fundei oficialmente a LTI Consultoria, com 3 funcionários trabalhando num escritório improvisado na sala da minha casa alugada no Água Verde. O nome não foi coincidência. Lucas Tavares Inovação. Cada letra um lembrete de quem eu era e do que estava construindo. O grande salto veio quando criei um algoritmo revolucionário que detectava padrões de fraude em transações financeiras. Bancos pequenos, depois médios, e finalmente os gigantes começaram a bater na minha porta. Aos 27 anos, já tinha 30 funcionários, e mudamos para um andar inteiro no centro. Aos 28, abri filiais em São Paulo e Rio de Janeiro. Meu rosto apareceu na capa da Exame, sob o título O Prodígio da Tecnologia Financeira. Ironicamente, a matéria mencionava que eu era filho de Mariana Albuquerque, mas nenhuma palavra sobre rejeição ou humilhação. O sobrenome Tavares agora era sinônimo de inovação no mercado financeiro. O mais bizarro? Através de subsidiárias e contratos disfarçados, começamos a fornecer sistemas para o grupo Albuquerque, sem que eles soubessem quem estava por trás. Era como uma piada particular que só eu e meus executivos mais próximos entendíamos. Numa reunião, Rodrigo mostrou um gráfico indicando que 60% do faturamento do grupo Albuquerque dependia diretamente dos nossos sistemas. Eles não sobreviveriam uma semana sem você, Lucas. Aquela informação ficou guardada na minha cabeça como uma carta na manga. Não por vingança, eu dizia a mim mesmo, mas por segurança. Será mesmo? Até hoje me pergunto se já naquela época eu não estava secretamente planejando o momento perfeito para revelar quem realmente mantinha a empresa da minha família materna funcionando. Meu escritório na cobertura do edifício central tinha a melhor vista de Curitiba. Nos dias claros, como hoje, dava para ver até o topo do prédio do Grupo Albuquerque do outro lado da cidade. Engraçado como a vida dá voltas, né? Naquele dia, 6 anos atrás, saí pela porta de trás daquele prédio como um cachorro enxotado. Agora, diretores daquela mesma empresa ficavam esperando na minha antessala só para terem 15 minutos do meu tempo. Lucas, você deveria ver isso. Rodrigo, meu CFO e amigo desde a faculdade, jogou uma pasta na minha mesa. Dentro, relatórios financeiros do Grupo Albuquerque mostrando números maquiados, desvios do fundo de pensão, assinaturas falsificadas. Seu primo é um gênio das fraudes. Não sei como ainda não caiu. Girei entre meus dedos a caneta que meu pai me deu quando abri a LTI Consultoria, agora uma das maiores empresas de tecnologia financeira do sul do Brasil. No porta-retrato disfarçado no meu monitor, a foto da minha mãe usando o broche da família Albuquerque. Aquela foto era meu lembrete diário. Não de vingança. Embora, caramba, como eu sonhei com isso nos primeiros anos. Mas de propósito. Depois daquela humilhação, construí a LTI do zero. Primeiro com pequenos contratos, depois com sistemas inovadores que revolucionaram a gestão financeira corporativa no Brasil. Tem certeza que quer seguir com o plano? Rodrigo perguntou, com aquela cara de quem já sabia minha resposta. Afinal, eles ainda são sua família. Família. A palavra ecoou na minha cabeça como uma piada de mau gosto. Metade da minha família, corrigi. A metade que me rejeitou. Fechei a pasta e encarei o horizonte. 6 anos construindo a LTI para este momento. 60% do faturamento do Grupo Albuquerque vinha dos sistemas que minha empresa fornecia, através de subsidiárias e contratos disfarçados. E eles nem sabiam. Mas em breve saberiam. Você já planejou algo por tanto tempo que quando chega a hora, quase dá vontade de adiar só para saborear a expectativa? O nome dela era apenas M. Santos, na lista de aposentados do Grupo Albuquerque que Rodrigo tinha vasculhado, mas eu reconheci imediatamente. Dona Marlene. Segundo os documentos, ela tinha trabalhado por 32 anos na empresa e deveria estar recebendo uma pensão de R$ 3.200 mensais.
Mas os extratos mostravam apenas 1.170 sendo depositados, enquanto a diferença ia parar em uma conta nas Ilhas Cayman controlada por Felipe. Me lembrei de Dona Marlene naquele dia, recolhendo produtos de limpeza do chão, enquanto um executivo se afastava sem se importar. Me lembrei dela dizendo que minha mãe conhecia o nome de cada funcionário. E agora, o miserável do meu primo estava roubando o dinheiro da aposentadoria dela? Por um momento, a tela do computador ficou embaçada. Percebi que eram lágrimas de raiva que nem sabia que estavam se formando. Não consegui dormir direito aquela noite. Fiquei andando pela cobertura, olhando as luzes da cidade, pensando em Dona Marlene limpando banheiros aos 70 anos por não conseguir sobreviver com a pensão fraudada. Pensando na minha mãe, que tinha planejado um fundo de assistência para funcionários antes de morrer. Era como se Felipe estivesse cuspindo não só em mim, mas em tudo que minha mãe representava. De manhã, liguei para Rodrigo antes mesmo do sol nascer. Eles me rejeitaram por não ser Albuquerque o suficiente. Vou mostrar que um Tavares pode salvar o que um Albuquerque está destruindo. Minha voz soava diferente até para mim mesmo, mais dura, mais decidida. O plano original era apenas tomar controle da empresa para provar meu valor. Agora, tinha se tornado algo maior. Era sobre justiça, sobre fazer a coisa certa, sobre honrar a memória da minha mãe. Vocês já sentiram que algo que começou como pessoal se transformou em uma missão? Porque eu estava prestes a embarcar na minha. Foi numa audiência sobre fraudes corporativas que a vi pela primeira vez. Carolina Mendes, promotora de justiça. Cabelos cacheados presos num coque frouxo, óculos de grau discretos, e uma postura que fazia os executivos suarem frio. Ela massacrou o CEO de uma construtora que tinha desviado milhões. Não levantou a voz nenhuma vez, mas cada palavra dela era como uma pequena facada precisa. Confesso que fiquei hipnotizado. Lucas Tavares? Ela me abordou no final da sessão, enquanto eu esperava o elevador. Meu coração disparou. Como ela sabia meu nome? Será que já estava investigando a LTI? Li sua entrevista na Valor Econômico sobre sistemas antifraude. Ufa. Era só isso. Achei fascinante sua abordagem sobre transparência corporativa. Podemos trocar algumas ideias? Troquei mais que ideias. Trocamos números de telefone e uma semana depois, jantávamos no Batel. Algo estranho aconteceu naquele primeiro jantar. Quando ela perguntou sobre minha família, hesitei, mas me apresentei apenas como Lucas Tavares. Não mencionei os Albuquerque, não falei da minha mãe. Pela primeira vez em anos, senti como se estivesse conhecendo alguém que se interessava por mim, não pelo meu sobrenome. Qualquer um deles. Era libertador, mas também era uma meia-verdade. Por que não contei toda essa história? Talvez porque, no fundo, sabia que meus planos para o Grupo Albuquerque não sobreviveriam ao escrutínio de uma promotora de justiça. Nos meses seguintes, entre cafés depois do trabalho e fins de semana em Morretes, me apaixonei por Carolina. Ela tinha uma visão de justiça que não era sobre vingança, mas sobre restaurar a ordem. Punir por punir não ajuda ninguém. O importante é consertar o que foi quebrado, ela dizia. Concordava com ela, claro. Mas uma voz na minha cabeça questionava. Será que isso se aplicava também aos Albuquerque? E mais importante, será que meus motivos eram tão nobres quanto eu queria acreditar? Vocês já se pegaram mentindo para alguém que amam e, pior, tentando acreditar na própria mentira? Vocês viram quem está lá embaixo esperando para a reunião? Ouvi alguém comentar quando passei pelo corredor da LTI. Era Joana, nossa diretora de marketing. O pessoal do Grupo Albuquerque. Chegaram meia hora antes. Parecem desesperados. Sorri discretamente. Claro que estavam desesperados. O algoritmo que criamos estava detectando anomalias cada vez maiores nos sistemas financeiros deles, mas de um jeito tão sutil que parecia apenas instabilidade técnica. A reunião foi hilária e patética ao mesmo tempo. 3 diretores do Grupo Albuquerque sentados na minha sala de conferências, incluindo um tal de Eduardo Santos, indicação direta de Felipe, implorando para que ampliássemos o suporte técnico. Nenhum deles me reconheceu. Fazia 6 anos, meu rosto tinha mudado. Agora usava barba bem aparada, óculos diferentes. Mesmo assim, era surreal como nem meu nome gerava qualquer reação. Tavares. Tavares. Não me lembro desse sobrenome no mercado.
murmurou Eduardo para seu assistente. Para esclarecer, vocês estão pedindo mais suporte para sistemas que já dependem 60% da infraestrutura da LTI? Perguntei inocentemente. Eduardo engoliu seco ao ouvir a porcentagem. É correto, Sr. Tavares. A instabilidade tem causado prejuízos consideráveis. Rodrigo, sentado ao meu lado, tentava esconder o sorriso. Ele sabia o que estávamos fazendo, apertando lentamente, tornando o grupo Albuquerque cada vez mais dependente, preparando-os para o movimento final. Infelizmente, respondi com falso pesar. Só poderemos ampliar o suporte após a renovação dos contratos, que vencem em 3 semanas. Assinaram embaixo sem nem ler direito os novos termos. Mal sabiam que estavam praticamente me entregando a empresa de bandeja. Quando saíram, Rodrigo se jogou na cadeira rindo. Eles estão totalmente nas suas mãos, Lucas. Devia estar sentindo aquela satisfação que tanto esperei, mas algo me incomodava. A ligação de Carolina mais cedo naquele dia, convidando para um jantar no fim de semana. Precisamos conversar sobre algo sério, ela tinha dito. Meu estômago apertou. Será que ela descobriu quem eu realmente era? Ou pior, o que eu estava planejando? Os próximos meses foram como jogar um jogo de xadrez onde eu era o único que conhecia todas as peças. A LTI se tornou tão essencial para o grupo Albuquerque que começamos a receber convites para reuniões estratégicas. Felipe, é claro, não participava pessoalmente. Compromissos no exterior, sempre diziam. Na verdade, segundo meus informantes, ele estava mais preocupado em gastar dinheiro em Punta del Este do que em entender a crescente dependência tecnológica da empresa. Numa dessas reuniões, entrei na antiga sala de conferências onde fui rejeitado 6 anos antes. O mesmo quadro na parede, a mesma mesa de mogno, até o mesmo cheiro de café caro. Mas agora, os executivos dos Albuquerque me olhavam com respeito, até admiração. Senhor Tavares, sua visão sobre integração de sistemas é revolucionária, babava um deles. Rodrigo, ao meu lado, cutucou minha perna por baixo da mesa quando alguém comentou que a antiga gestão Albuquerque jamais entenderia tecnologia assim. À noite, jantando com Carolina em seu apartamento aconchegante na região do Juvevê, ela comentou que eu parecia diferente. Você está com aquele olhar de predador, brincou. De quem finalmente encurralou a presa. Ela não fazia ideia do quanto estava certa. Sorri e mudei de assunto, perguntando sobre o novo caso que ela investigava. Fraudadores sofisticados, ela respondeu enquanto servia mais vinho. Pessoas que parecem corretas por fora, mas por dentro estão consumidas por ressentimento e ganância. Naquela noite, demorei para dormir, as palavras dela ecoando na minha cabeça. Rodrigo me alertou na semana seguinte. Temos um problema. Descobrimos que Felipe finalmente tinha percebido a situação e estava tentando desenvolver sistemas próprios para reduzir a dependência da LTI. Era um movimento desesperado e fadado ao fracasso. Eles não tinham nem o conhecimento, nem o tempo necessários. Mas mostrava que o jogo estava esquentando. É hora de acelerar o plano, decidi. A reunião executiva anual do Grupo Albuquerque seria em 2 semanas. Seria o palco perfeito para meu golpe final. Uma parte de mim estava ansiosa, outra estava em dúvida. O que minha mãe pensaria do que eu estava prestes a fazer? A sede do Grupo Albuquerque estava decorada para a reunião anual. Banners com o slogan ridículo, Tradição Albuquerque, Excelência no DNA, estavam por toda a parte. Se eles soubessem como esse papo de DNA me causou dor. Cheguei cedo propositalmente. Queria sentir o ambiente. Respirar o momento antes da tempestade que eu mesmo iria provocar. Dona Marlene estava lá, com seu uniforme impecável apesar da idade. Parei para cumprimentá-la. Meu Deus do céu, Lucas! Seus olhos se arregalaram, reconhecendo-me apesar dos anos. Ouvi falar que você tinha feito sucesso, mas... Olha só para você. Sorri, genuinamente feliz por revê-la. A senhora ainda trabalha aqui? Pensei que já estaria aposentada. Seu olhar baixou um pouco. A pensão não é suficiente, meu filho. Mas não estou reclamando, não. Deus provê. Cerrei os punhos dentro do bolso. Felipe não estava roubando apenas números numa planilha. Estava roubando a dignidade de pessoas reais.
A sala de reuniões era imponente, com vista panorâmica para Curitiba. Lá embaixo, a cidade que me viu crescer parecia minúscula. Na mesa central, cerca de 20 executivos do alto escalão, incluindo Elisa, mais velha, mas ainda intimidadora em seu tailleur cinza. Felipe, com quilos a mais e menos cabelo, presidia a reunião. Quando entrei com minha equipe da LTI, percebi murmúrios de surpresa. Normalmente fornecedores não participavam desse tipo de encontro. Mas nossos novos contratos garantiam essa cortesia especial. Senhoras e senhores do Conselho Albuquerque, comecei quando chegou minha vez de falar. Sou Lucas Tavares, CEO da LTI Consultoria. Felipe bocejou, claramente entediado. Perfeito. Estou aqui para apresentar não apenas nossas projeções para o próximo ano, mas também algumas descobertas importantes. Com um clique, mostrei na tela o gráfico de dependência do Grupo Albuquerque em relação à LTI. 60% e crescendo. Houve uma agitação na sala. Felipe se endireitou na cadeira. Elisa franziu a testa. Mas antes de continuar, acho importante me reapresentar corretamente. Fiz uma pausa, o coração batendo tão forte que achava que todos podiam ouvir. Sou Lucas Tavares, filho de Mariana Albuquerque, sobrinho de Elisa e primo de vocês. Aquele que não era Albuquerque o suficiente para trabalhar aqui, mas aparentemente é bom o suficiente para manter vocês solventes. O silêncio que seguiu minha revelação foi quase físico, como se todo o ar tivesse sido sugado da sala. Vi rostos pálidos, olhares de choque, e então, Felipe se levantou, o rosto vermelho como um pimentão. O que significa isso? Algum tipo de piada? Sua voz oscilava entre raiva e pânico. Elisa parecia ter visto um fantasma. Na verdade, talvez tenha visto. O fantasma de minha mãe em meu rosto, agora que sabia quem eu era. Não é piada, Felipe. É matemática simples. Mostrei mais gráficos, detalhando como cada sistema vital do Grupo Albuquerque dependia da LTI. Se decidirmos não renovar os contratos na próxima semana, o impacto seria significativo. Usei o tom mais profissional possível. Mas por dentro, confesso, estava saboreando cada expressão de desespero na mesa. E isso não é tudo. Outro slide apareceu, mostrando esquemas de desvio do fundo de pensão. Nossos sistemas também detectaram algumas irregularidades interessantes. Um meio Albuquerque ressentido tentando se vingar, gritou Felipe batendo na mesa. A máscara de sofisticação tinha caído completamente. É isso que você é. Por isso invadiu nossa empresa com seus sistemazinhos para nos sabotar. Tia Elisa, você está vendo? Isso é uma traição familiar de um Tavares. A palavra Tavares cuspida com o mesmo desprezo de 6 anos atrás. Algumas coisas nunca mudam. Outros executivos se entreolhavam confusos, provavelmente tentando entender a novela familiar que acabava de se desenrolar na frente deles. Felipe saiu tempestuosamente da sala, gritando que ia ligar para Augusto Albuquerque, o patriarca aposentado que raramente aparecia em público. Vamos ver o que meu avô acha disso, dessa traição familiar. Enquanto isso, Elisa finalmente recuperou a compostura. Lucas, ela disse com uma voz que tentava parecer controlada. Precisamos conversar em particular. Respondi alto o suficiente para que todos ouvissem. Acho que já tivemos nossa conversa em particular há 6 anos, tia Elisa. Agora, vamos resolver isso como deve ser. Abertamente, transparentemente. Não é isso que a senhora mesma me ensinou sobre sangue diluído? O olhar dela misturava medo e algo mais. Respeito, talvez? Ou era apenas minha imaginação tentando construir a validação que esperei por tanto tempo? 3 dias depois da reunião bombástica, meu mundo desabou num lugar totalmente inesperado. Não foi no Grupo Albuquerque, onde as coisas seguiam conforme meu plano, com reuniões de emergência e propostas desesperadas chegando à minha mesa. Foi no restaurante italiano onde encontraria Carolina para nosso jantar semanal. Ela já estava lá quando cheguei, um copo de vinho tinto pela metade, expressão fechada. Senti na hora que algo estava errado. Lucas Tavares Albuquerque. Ela disse o nome completo que eu nunca havia mencionado a ela. Meu estômago afundou. Você esqueceu de me contar algumas coisas, não é? Na mesa, um arquivo com o logo do Ministério Público.
Felipe Albuquerque esteve no meu gabinete hoje. Contou uma história fascinante sobre como você estaria usando informações privilegiadas da sua família para uma vendetta pessoal. O tom dela era calmo, quase clínico, mas seus olhos, aqueles olhos que me faziam sorrir todas as manhãs, estavam frios como nunca tinha visto. Carolina, não é bem assim. Tentei explicar, mas ela me interrompeu. Por que escondeu metade de quem você é? Por que nunca me contou sobre sua mãe ser uma Albuquerque? Sobre a rejeição? Sobre seu plano de... O que exatamente? Destruir a empresa da sua família? Ela parecia genuinamente magoada, além de profissionalmente alarmada. Sabe o que mais me dói, Lucas? Não é que você tenha um conflito familiar complicado. Todo mundo tem. É que você não confiou em mim para compartilhar isso. Tentei explicar tudo. A humilhação, os anos construindo a LTI, as fraudes que descobri, Dona Marlene e os outros funcionários prejudicados. Mas cada palavra minha soava como justificativa vazia diante do olhar dela. Eu ia contar tudo, juro. Só estava esperando o momento certo. Carolina balançou a cabeça. Honestidade não tem momento certo, Lucas. Ou existe, ou não existe. Ela se levantou, deixando o vinho pela metade e o arquivo sobre a mesa. Preciso de um tempo para pensar. E você talvez precise decidir quem realmente quer ser. Lucas Tavares, Lucas Albuquerque, ou alguma versão íntegra dos dois. Saiu sem olhar para trás, me deixando com um vazio que nenhum plano de vingança poderia preencher. Pela primeira vez em anos, me senti perdido. Voltei para meu apartamento sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. A cidade brilhava lá embaixo através das janelas panorâmicas, mas eu só conseguia ver a expressão magoada de Carolina. Peguei uma garrafa de uísque e me servi generosamente. No celular, 15 chamadas perdidas de Rodrigo, provavelmente atualizações sobre o caos no grupo Albuquerque. Não retornei nenhuma. Que importância tinha agora? Acabei vagando pelo apartamento até chegar ao escritório, onde guardava as coisas da minha mãe. Uma caixa simples, de madeira escura, que meu pai me entregou quando fiz 18 anos. Sua mãe queria que você tivesse isso quando fosse adulto. Nunca tinha examinado tudo completamente. Era doloroso demais. Mas naquela noite, talvez pelo álcool, talvez pela crise existencial, abri a caixa e espalhei seu conteúdo sobre a mesa. Entre fotos antigas e pequenas lembranças, encontrei algo que nunca tinha notado antes. O broche da família Albuquerque, aquele mesmo que ela usava na foto do mural. Junto dele, um envelope amarelado endereçado a Elisa, mas nunca enviado. Com mãos trêmulas, abri e li. Querida irmã, sei que você não entende minhas escolhas. O amor me levou para longe dos negócios, mas nunca para longe da família. Minha filha será sempre um Albuquerque no coração, mesmo carregando o nome Tavares. Espero que um dia você veja que ampliar nossa família, não diminuí-la, foi minha maior conquista. Com amor, Mariana. Rele a carta até as palavras embaçarem na minha frente. Não eram apenas lágrimas. Era a revelação dolorosa do que eu tinha me tornado. Por anos, lutei para provar meu valor como um Albuquerque, apenas para agir com a mesma arrogância, a mesma sede de poder e controle que eu desprezava neles. A ironia era cortante. No processo de tentar ser aceito como um Albuquerque, estava negando a metade Tavares em mim. A bondade do meu pai, sua integridade, sua capacidade de construir em vez de destruir. Peguei o broche Albuquerque na mão, um A, estilizado em ouro e esmeralda, e o reflexo da luz noturna de Curitiba fez o metal brilhar. E se Carolina estivesse certa? E se não fosse sobre escolher entre Tavares ou Albuquerque, mas encontrar uma versão íntegra dos dois? Fechei os olhos, exausto. O broche apertado na minha mão. A reunião decisiva de auditoria seria em 2 dias. Ainda tinha tempo de redefinir não apenas o destino do grupo Albuquerque, mas o meu próprio. A questão era: que tipo de homem eu queria ser quando a poeira baixasse? Naquela manhã, acordei com uma clareza que não sentia há anos e dirigi até o cemitério municipal onde minha mãe estava enterrada, sob o céu nublado e a garoa fina tão típicos de Curitiba. Fiquei em frente à lápide de mármore, o broche Albuquerque pesando no meu bolso, e falei em voz alta. Acho que entendi tudo errado, mãe. Passei anos tentando provar que era Albuquerque o suficiente,
só para me tornar igual às pessoas que me rejeitaram. Você nunca rejeitou nenhum lado de quem era. Carregava o Albuquerque e abraçou o Tavares, sem vergonha, sem divisões. Vou honrar ambos os lados da minha herança. Saí dali direto para o apartamento de Carolina, arriscando tudo. E quando ela atendeu, com olhos inchados de uma noite mal dormida, respirei fundo. Sou um Tavares e um Albuquerque. É hora de fazer as pazes com ambos os lados. E se você me der uma chance, quero te contar a história completa, sem omissões. Depois você decide se ainda existe algum futuro para nós. A sala de auditoria do Grupo Albuquerque estava lotada quando cheguei usando um terno impecável. E para surpresa de todos, o broche Albuquerque discretamente posicionado na lapela. Um murmúrio percorreu a sala quando Elisa arregalou os olhos e Felipe empalideceu. Senhoras e senhores, comecei sem rodeios. Há uma semana, revelei minha identidade completa a este conselho. Lucas Tavares, filho de Mariana Albuquerque. Hoje, revelo meu propósito. Com um clique, mostrei não o plano de desinvestimento que todos temiam, mas um detalhado projeto de reestruturação. Como um Tavares, aprendi a construir do zero. Como um Albuquerque, tenho responsabilidade com este legado. Não estou aqui para destruir a casa que minha família construiu, mas para honrar ambos os lados do meu sangue. Expliquei como as fraudes seriam corrigidas, o fundo de pensão restituído, a transparência se tornaria a nova marca do grupo. Felipe se levantou, vermelho. Isso é absurdo, ele não tem autoridade, é um Tavares tentando se apoderar do nosso legado. Foi quando a porta dos fundos se abriu, e Augusto Albuquerque, o patriarca de 82 anos que raramente aparecia em público, entrou apoiado numa bengala, causando silêncio absoluto enquanto caminhava até parar ao meu lado, sua mão enrugada tocando levemente o broche em meu paletó. Este rapaz, a voz de Augusto era baixa mas firme, exigindo que todos se inclinassem para frente para ouvir. Tem a integridade dos Tavares e a visão dos Albuquerque. É exatamente o que precisamos. Felipe tentou protestar, mas um simples levantar de mão do avô o silenciou antes que Elisa se levantasse, caminhando lentamente até nós, seus olhos tão parecidos com os da minha mãe me estudando com intensidade nova. Por anos, achei que Mariana havia nos traído ao escolher uma vida diferente. Mas o verdadeiro traidor foi nosso orgulho. Rejeitamos você não por ser menos, mas por temer que fosse mais que todos nós juntos. Mariana sabia equilibrar os negócios com humanidade. Você herdou isso dela. O conselho votou unanimemente pela reestruturação. Felipe seria afastado, uma investigação interna aberta, e eu fui convidado a liderar a transição como consultor especial. Ao final, encontrei Carolina esperando discretamente no corredor, tendo testemunhado a reconstrução. Um promotor me disse uma vez que justiça é sobre restaurar a ordem, não sobre vingança, comentei, tomando suas mãos nas minhas, ao que ela sorriu. E parece que ele finalmente entendeu a lição. O sol de fim de tarde banhava a nova placa na entrada do prédio. Grupo Albuquerque Tavares. Ideia de Elisa, apoiada unanimemente pelo conselho, enquanto Dona Marlene, na primeira fila da cerimônia de inauguração, agora oficialmente aposentada mas convidada especial em todas as ocasiões corporativas, apertava minha mão dizendo: "Sua mãe está orgulhosa, meu filho, onde quer que esteja." Carolina e eu caminhávamos pelo novo Centro de Inovação Social, um projeto que nasceu da reestruturação, unindo a solidez financeira Albuquerque com os valores humanitários Tavares, quando chegamos ao saguão principal para a cerimônia íntima, onde o retrato de Mariana Albuquerque Tavares seria oficialmente adicionado ao mural dos fundadores. Augusto Albuquerque, agora fragilizado mas lúcido, descerrou a cortina dizendo simplesmente: "Corrigindo um erro de 2 décadas." Quando todos se dispersaram, fiquei mais um momento sozinho com o retrato da minha mãe. "Conseguimos", sussurrei. Não precisei escolher entre Tavares e Albuquerque. Só precisei ser completamente eu mesmo. E pela primeira vez em anos, senti que realmente era